Paz e graça, que Deus nos fortaleça e que a Tua graça assim venha ser conosco em mais um dia, nesta jornada chamada vida, e que possamos chegar ao fim, guardando a nossa fé e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui hoje, no vídeo de número 12, na série de Salmos 119, falando sobre a excelência da palavra de Deus. Que nós possamos, assim, guardá-la, reverenciá-la e aplicá-la em nossa vida. De maneira que essa palavra nos dê força, nos dê ânimo para vencermos as lutas diárias, não contra os outros, mas sim contra nós mesmos. Que venhamos a morrer a cada dia para que Cristo venha viver e crescer dentro de nós. Eu gostaria de ler com você Salmo 119, a partir do verso de número 89. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. A Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra, e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Esta é a palavra que Deus ele quer compartilhar conosco, São apenas mais 8 versículos, mas tem muita riqueza de conhecimento aqui. E que Deus possa continuar falando conosco através do Teu Espírito. Observe que no verso de número 89, o salmista ele vai dizer que para sempre, a palavra de Deus ela permanece no céu. E em 90 ele vai dizer: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Observe que a palavra de Deus, ela permanece no céu. E por que será, que a palavra de Deus, ela permanece no céu? E nós podemos entender que tudo que há nessa terra, tudo que há nessa vida, ela é passageira. Um dia vai deixar de existir. Nós aprendemos desde a nossa infância, ali na escola, que nós nascemos, nós crescemos, frutificamos, e aí depois nós morremos. Então entendemos que a terra ela é limitada, assim como todas as suas obras. Porém o céu, ele é eterno. O céu, ele vai subsistir por toda a eternidade. Então a palavra de Deus, ela vai subsistir, ela vai permanecer viva, permanecer forte, permanecer inabalável, inatingível, de maneira que nada poderá destruí-la. É por isso que toda mentira, todo engano, nós vencemos através da verdade, através da palavra. É por isso que a palavra ela precisa ser a base de nossas vidas. Jesus ele diz que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, essa casa não será destruída. Irão vir ali os rios, irão vir ali as fortes chuvas, as tempestades, mas a casa vai permanecer de pé. Assim também sou eu, assim também é você. Porém, Jesus ali também traz advertência sobre a casa que é edificada sobre areia e não sobre a rocha. A rocha é Cristo, Cristo é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne.
Então, aquele que não edifica a sua vida, a sua casa sobre a palavra, sobre a verdade, corre um sério risco de ser destruído ou destruída. E nós precisamos a cada dia mais atentar para esta palavra, para esta verdade, a fim de termos uma vida, termos uma fé inabalável, de maneira que não seremos destruídos e nem tragados para o inferno, né? E nem para o calabouço de vícios, né? De tentações ali terrenas, de maneira que nos leve a cada dia mais a estarmos presos a este mundo e as suas inclinações terrenas. Que você possa, como salmista, né, ter esta palavra permanecendo na sua vida. O salmista, ele chega a dizer, né, que a fidelidade de Deus, ela permanece de geração em geração. Deus, ele não é que nem eu e nem você, que basta alguém nos machucar, basta alguém nos ferir, e nós já deixamos aquela pessoa, já deixamos de sermos ali fiéis. A Bíblia vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Fiel. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao compromisso que ele fez com a terra, compromisso que ele fez com o homem. E a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela sempre vai cumprir o propósito que Deus a designou. Não é verdade? É por isso que nós precisamos confiar nessa palavra. E precisamos também ter palavra, né? Nós precisamos ter compromisso com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós dizemos, né? Estabelecermos ali compromissos, responsabilidades com aquilo que nós dizemos. O Jesus, ele disse que seja o nosso falar se ensina ou não. Não basta a nossa boca falar se o nosso coração está dizendo algo totalmente diferente. E não basta o coração sentir e as nossas palavras serem diferentes. Tem que haver uma sintonia, tem que haver ali um equilíbrio no que nós falamos e com o que está de fato em nossos corações. Muitos dizem que são bons, mas as suas ações são más. Muitos dizem, né, que irão fazer isso ou aquilo, mas as suas ações dizem totalmente diferente. E nós precisamos buscar esse alinhamento, né? Primeiramente em nosso interior, para que assim o nosso exterior reflita aquilo que de fato está no nosso coração. A Bíblia vai dizer que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio de raiva, de amargura, está cheio de prostituição, está cheio de ídolos, né, que você construiu dentro de você, é certo que a sua boca vai produzir tudo isso. Vai bastar alguém te dizer algo, vai bastar algo dar errado para você naquele dia, naquele momento, que logo aquelas fezes que estão dentro de você, elas vão sair, vão feder, e vai causar um transtorno muito grande à sua volta, porque o seu interior, ele está contaminado, ele está ferido. Então, toma cuidado com o que está no seu coração. Toma cuidado com o que você tem alimentado dentro de você. Porque Deus, ele jamais deixará de ser fiel. O salmista continua dizendo, né, que o Senhor firmou a terra, né, e a terra, ela permanece ali firme. Desde que Deus criou todas as coisas estão criadas. Né? A criação de Deus não foi destruída nem abolida, ela permanece de pé. Por quê? Porque Deus, ele não firmou a terra sobre os fundamentos da terra, mas sim os firmamentos dos céus. A Bíblia vai dizer que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. E nós podemos ter acesso a tudo que é de Deus, se nós crermos na sua palavra. Se nós cremos nas suas escrituras e se nós perseverarmos em obedecer tudo aquilo que Deus, ele liberou através da tua palavra. O versículo de número 91 vai dizer, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas se obedecem. Olha só, tudo que Deus ordenou, tudo que Deus, ele falou, se mantém até hoje. Porque todas as coisas obedecem a Deus. Observe que o texto fala que não são as pessoas que obedecem a Deus, mas sim todas as coisas.
E aqui nós podemos entender que Deus ele está falando sobre as árvores, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantas, né? Sobre o mar, sobre o vento, sobre tudo. Tudo obedece a Deus. E aqui nós precisamos colocar uma interrogação: e por que será que o homem ele não obedece ao seu Criador? A terra obedece a quem a criou, a terra obedece, os pássaros obedecem, o mar obedece. Jesus ele falou com a tempestade cessou. Jesus falou com o vento e o vento se acalmou. Por quê? Porque obedecem ao Criador. Mas o homem que foi criado por Deus não o obedece. Tem uma dificuldade imensa, mesmo sabendo que o que Deus quer é o melhor, mesmo sabendo que Jesus veio para salvar o homem continua perdido, o homem continua fazendo as suas atrocidades, o homem continua preferindo as coisas da terra do que as coisas dos céus. Deus manda ir para a direita, ele vai para a esquerda, Deus manda adorar e ele murmura, sempre fazendo ao contrário. E aí fica a interrogação: por quê? Por que nós não obedecemos? Se é melhor obedecer do que sacrificar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos empregos, por que não obedecer? Nós conversamos, né, falamos de Deus e aconselhamos pessoas e mostramos o caminho. Nós mostramos ali a verdade na palavra, nas escrituras. A pessoa até entende, mas diz: eu sei que é verdade, eu sei que é isso que Deus quer para mim, mas eu não vou fazer. Eu não estou disposto a isso. E aí entra o que? A desobediência. E com a desobediência vem o pecado, e com o pecado vem as consequências do pecado. Então, por que resistir ao Criador? Por que resistir à verdade revelada nas Escrituras que o Senhor deixou para que nós nos conduzíssemos nesta terra? Toda a natureza, toda a criação de Deus obedece sistematicamente à voz do seu Criador. E não tem dificuldade alguma com isso. Desde os animais mais dóceis aos animais mais bravos, né, mais ferozes, todos eles obedecem e conseguem obedecer. O propósito que Deus ele deu para cada um desses animais, para cada elemento da natureza, seja mar, seja vento, seja chuva, seja o que for, seja as geleiras, todas estão aí para cumprir o propósito de Deus. E todas estão ali, obedecendo. Que nós possamos olhar para a criação de Deus e assim seguir o exemplo dela, de obediência e de temor ao Criador. O verso de número 92 vai dizer: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Olha o que o salmista diz mais uma vez nesse Salmo 119. Se a lei de Deus, a palavra de Deus, não fosse a alegria do salmista, há muito ele teria perecido na sua angústia, na sua tristeza. O que foi que não levou o salmista a perecer na angústia dele? Foi ele ter a lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus como a sua alegria. Você só encontra alegria em coisas da terra, você não consegue encontrar alegria nas coisas dos céus. Você só consegue se alegrar com o que está diante dos teus olhos, mas você não se alegra com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que só a fé vai produzir dentro de você alegria, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que eu não estou vendo. Mas eu só me alegro com o que eu estou vendo, com o que eu estou pegando. Eu só me alegro se tem comida na minha mesa, eu só me alegro se eu tenho um salário, eu só me alegro se tudo está dando certo na minha vida. Mas você não se alegra com a palavra de Deus diariamente. O salmista disse: olha, a minha alegria foi a tua lei, e foi essa lei, essa palavra que não me deixou perecer, que não me deixou sucumbir diante da tristeza,
Porque muitos estão sucumbindo em meio à depressão, em meio a ressentimentos, em meio a feridas emocionais e físicas. É porque a lei de Deus não tem sido a alegria, não tem sido a base, não tem sido a sua motivação diária. Jesus, ele disse, olha, o que perseverar até o fim, como é que eu vou perseverar? É guardando a lei, reverenciando a lei e tendo a lei como excelente, como excelente. O salmista, ele disse, olha, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tem vivificado. Quem trazia vida ao salmista era a palavra de Deus, não eram as pessoas. Quem trazia vida ao salmista não era o amor que as pessoas davam, não era o dinheiro que chegava ao seu bolso, não eram os bens que ele possuía, mas sim a lei de Deus. Salomão foi o rei mais rico sobre a terra. E com aquela tamanha riqueza que ele teve, ele chegou no final da sua vida e disse que tudo aquilo era vaidade. E ele chega a dizer, olha, sobretudo, teme a Deus. Teme ao Senhor. Guarda os teus mandamentos. Obedece ao Senhor, porque isso vai fazer todo sentido para você. Você precisa tirar os olhos da terra. Você precisa tirar os olhos de tudo aquilo que é limitado, de tudo aquilo que um dia vai deixar de existir. Você compra um celular, o celular cai e ele se acaba, quebrou, acabou. Você compra uma televisão, você sai da loja, chega em casa, o ladrão está lá esperando, leva a sua televisão. Você estava alegre, estava feliz, mas agora você está triste, desesperado. E agora? Mas a palavra de Deus, ninguém pode roubá-la. Ninguém pode roubá-la. Ninguém pode destruí-la. Mas a gente pode rejeitá-la. A gente pode deixar de olhar para ela e de obedecer a ela. Que você possa ter essa palavra como fonte da sua alegria, como fonte da sua esperança, e como base para que você tenha uma vida firme, não na terra, mas nos céus. Você não é um ser natural que está vivendo uma experiência espiritual. Não, você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência natural. Portanto, aprenda com os céus, aprenda com a palavra de Deus. O verso de número 94 vai dizer, sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. O salmista, ele tinha certeza que ele pertencia a Deus, que ele estava andando nos caminhos de Deus. Então ele está dizendo, Senhor, me salva. Senhor, me resgata deste lugar. Senhor, me tira daqui, porque eu tenho te buscado, eu tenho te honrado, eu tenho observado a tua palavra. Quando Deus ali enviou o profeta ao rei Ezequias para que ele arrumasse a sua casa, a sua vida, o rei se virou para a parede e fez-se lembrar Deus ali da sua vida com Deus. E Deus acrescentou a ele mais 15 anos. Então você precisa ter uma bagagem espiritual com você. Você precisa ter uma caminhada de fé, de obediência com Deus, para que nesses momentos você possa dizer, Senhor, eu sou teu. A minha casa é tua, a minha saúde é tua, então, Senhor, me salva, me tira daqui. Resolve isso aqui para mim, Senhor. Você pode adentrar a presença dEle e assim falar com Ele, porque Ele é o teu Pai. O verso 95 diz, os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento, ele é amplíssimo. O salmista, ele diz, olha, os ímpios estão me esperando, querem me destruir. Mas eu não vou olhar para eles, eu vou olhar para os teus testemunhos. Eu vou olhar para a tua palavra, eu vou olhar para o céu, como o salmista diz. Olhei para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para de olhar para os perseguidores, para de olhar para a enfermidade e olha para Deus. Porque a tudo que está criado tem limite, tem hora para acabar. Mas o mandamento de Deus, ele é amplíssimo. E você só vai compreender a amplitude da palavra, do conhecimento de Deus, se você se aproximar dele. Se aproxime de Deus hoje.
e vença todo o desânimo, em nome de Jesus.